Olha o que falaram do Internacional no programa Donos da Bola. Hoje, confira. Leonardo Mon, na nossa central, de novo, por gentileza. Fale sobre o Internacional no Campeonato Brasileiro e a classificação do Inter, as ambições do Inter, Mon. Bom, Felipe Gamba, o Internacional, que atualmente é o 11º colocado, volta a campo no próximo domingo em mais um compromisso diante do Juventude, duelo às 6h30 da tarde no estádio Alfredo Jaconi. O Inter, que é o 11º colocado, tem 29 pontos. Se vencer, vai a 32, pode ultrapassar Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e o Vasco da Gama, indo para o 8º lugar com 32 pontos e dessa forma se colando na parte de cima da tabela de classificação. Tá. Muito bem, meu caro Leonardo Mon. Vamos lá, vamos fazer a projeção do Internacional. Agora eu quero ver! Agora eu quero ver os argumentos. Vamos lá, vamos colocar na tela o Inter aqui. Situação do Inter para a Libertadores da América, tá? Internacional 29 pontos, tem mais 17 jogos, logo 51 pontos em disputa. Ah, o Inter pode, o Inter vai, claro, com certeza. Vai lá. 80 pontos para o título. Isso. O Internacional teria que fazer 51 em 51. Projeção atual. Dá, o Inter consegue 100% de aproveitamento. Boa. Tá? G4, 71. Inter teria que fazer 42 em 51, 82,3. Tem o Tristão Garcia e aqui tem o Felizão Gracinha, vai. G6, 63. Inter teria que bater 34 em 51, 66,7% de aproveitamento. Hoje é o aproveitamento do Botafogo. G7, que aí depende dos outros adversários nas outras competições. 61, 32 em 51, 62,7%. G8, 25 em 51, 49,2% de aproveitamento. E o G9, o Internacional teria que bater 53, 24 em 51, 47% de aproveitamento, que inclusive, prestem atenção, é o aproveitamento do Inter hoje. Tá. O Inter mantendo o seu aproveitamento, ele já assegura um G9, caso o Campeonato Brasileiro tenha G9 para a Libertadores da América. Eu vou esperar, por respeito que eu tenho aos nossos companheiros, a explanação do Anachanese, e vou falar que uma carta na manga que eu guardei aqui para dar uma opinião a respeito das chances dos dois. Tá bom, vamos lá. Alexandre Ernest, com essa tabela, com essa matemática, o que é possível projetar para o Inter no Campeonato Brasileiro? Cara, eu acredito que o Inter pode ser o G8, sim. Acredito que o Inter, olha, com muita, mas muita força, consegue um G6. G6. Tá? Sexto, mas o G6 não no quinto, tá? O G6 em sexto. Sim. Mas muita força. Que é o aproveitamento do Botafogo hoje, 66,7%. Vocês podem olhar ali, tá? Alguém pode dizer por quê? O Inter teria que fazer 34 em 51. Vamos lá. Eu tô analisando a matemática, tá? Em cima do que o Inter tem hoje, a realidade é G8. Tá. E eu falei, inclusive, isso ontem no Vozes do Gigante. Tá? Se a gente pegar os 46% que o Inter tem hoje, que ainda tem 9 jogos atrasados, isso dá mais 4 pontos. Perfeito. Tá? O Inter iria hoje, ele subiria na tabela para já 8, o aproveitamento do Inter hoje é de 8º colocado Mas no o Grêmio tem jogos atrasados também. Tem dois jogos. Dois jogos atrasados. Um deles, por exemplo, contra o Atlético Mineiro fora. O Inter é contra o Flamengo também. Dentro de casa. É contra o Fortaleza também. São dois, mas eu ia falar sobre isso. São três pontos, né? Essa projeção que eu tô falando aqui, dos 4 em 9, por exemplo, se o Inter mantiver os 46% de aproveitamento nos 9 pontos que tem atrasados, o Inter vai fazer 4 pontos, tá? Mas tem que levar em consideração que o Inter joga contra o líder do campeonato, o Fortaleza. O Inter joga contra o Flamengo, que está no G4 hoje. E o contra o Fortaleza acaba de ser remarcado o jogo, tá? O Inter deve jogar sem os caras da data FIFA. E aí tem a questão também do Bragantino. Bragantino, eu enxergo que se a gente for fazer então os 4 pontos, é a obrigação que o Inter tem. Sim. Porque o Bragantino está atrás do Inter. Então o Inter não pode pegar e pagar, né, no caso, para esse time. O grande problema vai ser ganhar do Fortaleza e ganhar do Flamengo. Esse vai ser o grande problema. Mas o time do Roger, eu vejo que o time do Roger está em ascensão. Tá? Eu acho que o Roger está começando a organizar o Internacional, ainda não com aquela coisa assim, para o torcedor chegar e dizer, olha, a gente consegue isso. Hoje tu ainda não sabe o campeonato do Inter. Hoje tu ainda não sabe. Olhando na projeção matemática, daí eu trago aqui o G8, G7, bem trabalhadinho, tá?
Mas hoje, entre o Grêmio e o Inter, eu não tenho dúvida que o Inter tem muito mais chance. Eu vou dizer o seguinte, tá? Muito mais chance. Eu não sei se o Ernest não tem razão. Quero te ouvir, tá? Claro. E não dá pra beliscar um G6. Olha só, Veja a que diferença, legal, Pedrinho, né? de posição do nosso âncora. É muito evidente. 66, não é, 34 em 51 não é difícil. É muito, o processo, Não. O processo Não é simpático difícil. com o Internacional Não é muito maior. difícil. É muito maior. Não, peraí. Gente, é só tu olhar. Não é absurdo. Não é absurdo o Inter fazer 34 em 51. Aí, Não, eu tenho uma pergunta. Eu acho que o Inter fica entre o 7º e o 8º, tá? Ribeiro, o Mas processo bem simpático é muito trabalhadinho, maior com o bem Inter, né? trabalhadinho, Não dá pra sexto descartar. dá. Eu tenho E uma desculpa, quem faz projeção pra 7º, eu posso fazer uma projeção pra 6º. Não. Desculpa. Mas é por isso que eu tô te Pedro. falando. Quer dizer que pro Grêmio não vai cair o aproveitamento. completamente Pro Inter vai. diferente. Porque não é cair. Não, Quem mas tá falando em nós cair? estamos falando Ninguém desse tá falando em número que tá cair, na tela. Pedro. Ninguém tá Nós falando em estamos cair falando desse número aproveitamento, eu que tô tá na falando da tela. projeção do Tá, número, eu tenho velho. uma perguntinha e Paulinho, ó, por favor, me desculpa se eu vou te dar uma bola nas costas. Ai, Mas Paulinho é tá que para acostumado. mim é fundamental ter essa informação para tentar mostrar aos meus queridos colegas de trabalho, entendeu? Que as coisas não são tão assim como eles estão falando. Paulinho, vamos fazer um exercício hipotético, se tu conseguires, tá? Tem um Grenal, é no Beira-Rio. Se o Grêmio ganhar o Grenal, Se fosse hoje o Grenal, o Grêmio ficaria na frente do Inter 1 ponto. pronto. E aí vocês vêm com essa churumela, entendeu? Então respeitem o Grêmio. No final de tudo, aí tu vai gostar. No final de tudo, a taça não, mas Grenal peraí, vai ser peraí. decidida onde? Não, peraí. No Grenal! Não, peraí. É que não- Peraí. Eu falei Ribeiro, isso, tu tá peraí. dizendo que tu acredita mais no Grêmio conseguindo uma vaga na Libertadores que o Inter? Não, eu estou dizendo que não dá para colocar um ponto final nessa discussão, como o senhor está Não tentando coloquei. fazer, que o Grêmio Semana- que o Grêmio não tem chance, Semana que o Inter passada. tem. Eu não É isso que o senhor está coloquei. fazendo. Eu não Você coloquei vem cá. em hipótese Semana alguma. Semana passada. Eu fui muito claro. Não, semana passada eu disse aqui nos Donos da Bola que o que definiria a Libertadores da América para a dupla Grenal seria o clássico Grenal. Tá Não vai respondido. ser. Tá respondido. Não vai ser. Ah, não É que- vai. Não que- vai ser. Por que o processo Não- simpático com não o Inter é maior gente, aqui na não é projeção? o Grenal Não, que é vai que- definir. Só que eu quero saber, por que Porque o nós não processo estamos- simpático com o Inter é muito maior aqui Não é o Grenal. nos números aqui? Porque Por quê? não faz diferença. Não faz. Porque não faz diferença o Grenal, porque nós estamos falando de um campeonato de pontos corridos. Se É nós estivéssemos isso. falando de um não mata-mata, tudo bem. Tá, não faz diferença o Grenal. Beleza, E o- anotem, hein, não fará diferença o Grenal dos pontos corridos. Não, cara, Não, não. é que daí tu tá tentando tipo, distorcer o que eu tô te falando. Cara, olha só, não adianta nada se o Grêmio, vamos supor, ganhar o Grenal, ou se o Inter ganhar o Grenal, tanto faz, quem ganhar o Grenal ainda tem que ganhar outros jogos. Sim. Então não faz diferença apenas ganhar o Grenal. Não é o Grenal que decide. Se tu me dissesse assim, ó, Nós o sabemos. impacto emocional de uma derrota no Grenal para sequência, não aí eu vem, te diria. não vem com impacto pode ser, emocional claro. agora, não. Agora a vitória não vem, não. É que- decide, não vai decidir. O processo empático que tu tá reclamando me parece muito óbvio. É até. Olha, desculpa, mas o Inter não só tá na frente do Grêmio, como tem 3 jogos atrás, no caso do Grêmio, e ainda assim também tá na frente. Não, só um pouquinho. Qual é a diferença de jogos Não, entre não. Inter e Do Grêmio? Inter pro Grêmio é Não, não em relação ao Grêmio. Um jogo. Me fez me entender mal, tá? Entendi, tá bom. Então, assim, o Grêmio tem 2 jogos atrasados e o Inter tem 3. Eu não preciso nem o falar Inter nada. já está na frente do Eu não Grêmio. preciso nem falar nada. O Inter já está na frente do Grêmio, me parece muito claro que quem está na frente tem mais chance de ser. É que assim, tu quer ver? Então, na força dos números, vão estar. O Inter ganhou esse jogo, tá? Então o Inter teria 4 jogo? pontos de vantagem. Tá vendo? Qual jogo? O Inter tem um jogo a mais. mais que o Grêmio Ah. para fazer. Então vamos dividir que ele ganhou, então tem 4. E hoje tem 1. Tem 4, tá? Só o Grenal são 3. Não tem E ainda assim então não não tem passa. como tu fazer, muda o aproveitamento. Num jogo muda todo o aproveitamento, cara. Sim, mas beleza, mas então a gente não Então precisa não nem dá estar pra discutindo tu, não nada dá. disso aqui. Me admira muito Não, o o senhor. Ribeiro tá- eu Me não sei o que tá admira acontecendo com o muito Ribeiro, cara. vocês virem aqui Eu não falar sei em o que tá matemática, se vocês mesmos não conseguem entender que os números são mutáveis. Que Ribeiro uma tá ou falando duas em rodadas muda aproveitamento, Ribeiro. completamente. A gente tá falando no aproveitamento do Nós estamos Campeonato falando de Brasileiro hoje. projeção, O Campeonato Brasileiro hoje tem esse aproveitamento. Se não fosse projeção, nós não estaríamos fazendo essa coisa aqui. Sabe o que o Ribeiro quer? O Ribeiro... Pessoal, hoje o Campeonato Brasileiro está em aberto.
Ninguém sabe o que vai acontecer, não tem tendência nenhuma. para de ser Tudo superlativo, pode cara. acontecer no Campeonato Brasileiro. Você Você que está em 15º, você pode ser campeão. Ribeiro, entendeu? Respeita os números. O senhor é melhor que isso. O senhor é melhor que isso. Respeita a matemática. A gente está fazendo projeção em cima da matemática das projeções que nós temos hoje, dos aproveitamentos dos times. Isso aqui é real. É real Isso hoje. aqui é real. Real hoje, amanhã não é. Beleza. Entendeu? Amanhã não é. Eu vou querer... Tá bom, vamos debater o aproveitamento de 3 meses atrás. Então tá. Sabe o que é? Então assim, ó, eu quero dizer pra você o seguinte. né? Paulinho, vem pro programa. Paulinho, vem pro programa. Então vem pro programa, Paulinho. Dizer o que tu vai fazer. Atenção, Não, cara, o Gamba não, está o dizendo Ribeiro- o seguinte. Atenção, a previsão do tempo para amanhã é de chuva, tá? Mas o Gamba não vai vir de guarda-chuva. O cara vai comparar porque hoje a previsão hoje meteorológica não está do chovendo. Campeonato Brasileiro. É isso que tu está dizendo. Pega aqui. Os números e os percentuais, Pega aqui. eles são mutáveis, ok, como diz o Ribeiro. Ok, obrigado. Só que o Ribeiro não tem uma informação que é importantíssima nesse momento. O campeonato deste ano, após a 24ª rodada, está super diferente dos campeonatos anteriores por pontos corridos. Estamos com 20 clubes desde 2006. De 2006 até 2023. Nunca, jamais na história, neste exato momento, o percentual estava tão elevado quanto está hoje. Ou seja, a curva vai ser ascendente e não descendente a partir de agora. Tudo bem, e o senhor está fazendo, com o máximo respeito, uma projeção, que não é um negócio, é uma Mas projeção. Ribeiro, não tem como ser um negócio... A gente está fazendo uma projeção em cima do real. Então o senhor está condenando. É que aí, não, o senhor é que aí, está condenando a minha projeção. Não, é que tu é o primeiro a falar assim, ó. Isso é o empirismo. Meu Deus O empirismo. Vamos olhar para. Eu estou olhando para o número, eu estou olhando para a matemática. E eu estou olhando a matemática para a tá aqui. projeção. Eu estou fazendo uma análise em cima da matemática do campeonato hoje. Ele quer que eu diga o quê? Vou repetir o que o senhor está fazendo com base nos números de hoje. Hoje não está chovendo, amanhã vai chover. Hoje, como não está chovendo, amanhã o senhor vem sem proteção. Porque hoje não está chovendo. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não existe. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem a Vem menor pra cá, condição. vem pra Ribeiro, cá, não tem a preciso menor de ti aqui condição. agora. Eu estava deixando estressado. Ribeiro, aqui agora. não tem a menor condição de nós conseguirmos fazer um processo empático tricolor aqui. Não dá. Porque o vermelho e branco toma conta desse programa. É impossível. Mais um para falar mal do programa. Impossível. É inviável. Tá aí o pessoal dos donos da bola falando do Internacional hoje.